Vipmor, a fonte superior para seu conhecimento. Oi pessoal, tudo certo? Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre imunização e esse processo que na verdade culminou na atualidade com um calendário rico de imunobiológicos que são disponibilizados para a população de uma maneira geral e que na operacionalização da administração desses imunobiológicos criou-se um modelo brasileiro que é copiado por países com igual potencial econômico ou inferior, como Timor-Leste e muitos países da Ásia. Na realidade, essa história tem 3 séculos, mas nós temos apenas alguns minutos para destacar alguns pontos importantes que marcaram a história da saúde pública e da saúde coletiva. Um marco que não poderíamos deixar de citar é Edward Jenner, quando ele, na Inglaterra, observou que as mulheres ordenhadeiras não contraíam o vírus da varíola, porque na verdade elas, ao ordenharem as vacas, elas adquiriam a forma selvagem do vírus e desenvolviam imunidade para a forma urbana, o que lhes conferia essa imunidade. Então Edward observou que as crostas das lesões da varíola nessas mulheres serviria como base para que essa substância, essa secreção, fosse inoculada em indivíduos saudáveis. Estava criada a primeira vacina da história que se tem notícia. Ele então fez um pequeno corte no braço de uma criança e inoculou a secreção dessas lesões nessa criança e ela não desenvolveu a varíola. O mecanismo estava então a ser descoberto, mas os princípios já estavam sendo apresentados, já estavam sedimentando essa nova área do conhecimento que posteriormente viria a modificar a realidade da saúde pública de diversos países do primeiro mundo e, na sequência, os países em desenvolvimento ou aqueles chamados do Sul. Hoje, nós estamos aqui na sala de vacina do NASP, um modelo a ser copiado por diversas outras salas do município e região, pois buscamos criar uma situação ideal para que os nossos estudantes, os nossos alunos, saiam daqui com a perspectiva do ideal para que eles possam intervir na realidade, melhorando, modificando essa realidade, aprimorando, para que então possamos efetivar o nosso compromisso com a melhoria da sociedade e da humanidade como um todo. Nesse contexto, a imunização não poderia estar de fora. Hoje vamos falar também sobre a rotina da sala de vacina, as ações, as atividades que não podem deixar de ser executadas e principalmente a inovação do calendário de vacinas. Há 4 anos, a gestão do governo federal conseguiu dar um grande salto na saúde pública, incorporando no calendário básico da infância 3 imunobiológicos: a pneumocócica, a meningite tipo C e a pentavalente mais recentemente. Isso representou um grande avanço na história do nosso país no que se refere à saúde pública. Como falamos inicialmente, esse modelo, a operacionalização disso, de disponibilizarmos para as camadas sociais mais vulneráveis os imunobiológicos, otimizando o seu estado de saúde para que eles possam enfrentar as adversidades das nossas condições epidemiológicas de uma forma mais sustentada, de uma forma mais independente do serviço. Para isso, essas ações são simples, mas que geram um grande impacto na qualidade de vida da população. Bom, a princípio, vamos apresentar essas vacinas para vocês. Nós disponibilizamos aqui na bancada da sala de vacinas do NASP. Vocês vão conhecer os laboratórios com os quais trabalhamos, que são, a grande maioria deles já estão no território brasileiro. Nós já estamos autossuficientes na produção, quase isso, porque ainda precisamos de algumas matérias-primas que são importadas, mas a técnica, a infraestrutura, o processo de produção, nós já temos isso claramente definido e sustentado por profissionais altamente capacitados. Atualmente trabalhamos com o Instituto Butantan,
com Biomanguinhos, o Instituto Oswaldo Cruz, que se tornou a Fiocruz, e também a GSK, que é um laboratório de fora do Canadá e que já tem as suas raízes, já tem as suas ramificações, melhor dizendo, aqui no território brasileiro. Pessoal, então esse é o calendário básico de vacinação. Da infância, primeiramente, nós colocamos na sequência os imunobiológicos com os quais nós trabalhamos na rotina e ele, na verdade, foi estruturado como hoje se encontra em decorrência de profundos estudos epidemiológicos sobre as doenças que recaem sobre a população, que incidem sobre a população. Então, muitos deles são realidade brasileira e também da América do Sul, como a febre amarela, principalmente porque ocorre nos trópicos. Então esse calendário tenta atender às demandas de saúde da população brasileira. A primeira delas é a BCG. Administrada ao nascer, nas primeiras horas de vida, a criança recebe via intradérmica a vacina com o bacilo de Calmette e Guerin. Ela vem nessa apresentação, parece que não tem nada, mas um liófilo aqui dentro, se vocês observarem tem um pozinho, não sei se a câmera está aproximando, mas tem um pozinho aqui, certo? Aqui tem 10 doses, não parece, mas tem 10 doses. Se vocês observarem no braço direito de vocês, existe o que a gente chama de pega vacinal, ou pega vacinal conforme o dialeto. Ela representa a imunização da população contra o BCG, o bacilo de Calmette e Guerin, que na verdade é um agente etiológico da tuberculose, muito incidente no início do século XX, mas graças a ações como essa reduziu a incidência e a prevalência e hoje ela está controlada, devidamente controlada. Nós administramos nas primeiras 12 horas de vida a vacina contra a hepatite B. É essa aqui do Instituto Butantan, ela é administrada em 3 doses sem reforço. Afinal de contas, depois dessas 3 doses, o ideal é que a gente confira em cada um de nós, principalmente na população que está entrando na área de saúde, os nossos estudantes, se eles já são imunizados, se eles já foram convertidos do ponto de vista sorológico contra o vírus da hepatite B. Se não for, é necessário repetir o esquema em 3 doses, certo? É administrado nas primeiras 12 horas para prevenirmos a transmissão vertical do vírus da hepatite B. A grande novidade agora é, com 2 meses de vida, a criança trazida ao serviço de saúde, ela receberá 3 vacinas injetáveis. É a pentavalente, que contém, além do toxoide diftérico, tetânico e o hemófilos influenza tipo B, a hepatite B associada, que antes era administrada com 30 dias a segunda dose e agora ela está associada com essas outras, constituindo a pentavalente. Ela é aplicada via intramuscular no vaso lateral da coxa esquerda. Juntamente com ela nós temos uma outra novidade, que é a vacina contra a poliomielite injetável. Todos conheciam há pouco tempo atrás, no primeiro semestre de 2012, ainda tínhamos o Zé Gotinha. O Zé Gotinha agora ele vai ser administrado pela ponta da agulha e não mais oral, certo? Isso em decorrência de alguns casos que surgiram de sinais e sintomas de paralisia flácida em decorrência da poliomielite, a vacina contra a poliomielite atenuada. O vírus na bisnaga estava atenuado e não morto. Agora ele está morto e ele vai ser administrado via intramuscular juntamente com a pentavalente, ambos na perna esquerda, no vaso lateral da coxa esquerda. Na perna direita, não se assustem, é essa quantidade mesmo. Nós temos a pneumocócica 10. Nós temos 10 cepas diferentes, certo? De bactérias e imuniza contra pneumonia, infecções do trato respiratório inferior, otites, que são muito incidentes na primeira infância. E a única vacina oral que vamos ter com 2 meses vai ser a rotavírus, que vem nessa seringa, mas é via oral. Contém 1,5 ml, é absorvida no trato gastrointestinal e 60% eliminada nas fezes, mas reduz de forma considerável a incidência de doenças diarreicas, que constitui um dos principais agravos à saúde da infância, levando a desidratação grave, severa e à morte em poucas horas. Então, com 2 meses, nós vamos administrar 4 vacinas. 4 administrações, mas várias vacinas associadas. Essa é a grande novidade do calendário.
e há a perspectiva de incluirmos outras, que essa pentavalente se torne a hepta. Afinal de contas, são 3 inoculações num primeiro contato, na primeira consulta da criança à sala de vacinas. Na sequência, com 3 meses, nós vamos administrar a meningite, a meningocócica tipo C, muito incidente no nosso país, principalmente na UTI neonatal, nos hospitais que têm esse serviço, e a incidência de morte, a mortalidade ainda é muito alta. Mas graças à incorporação desse imunobiológico, nós temos conseguido reduzir drasticamente, conforme informe epidemiológico do Estado de Minas Gerais, a incidência da meningite C. Pergunta-se, se com 3 meses apenas uma administração, por que com 2 meses, como nós falamos, uma dessas não poderia ser associada com 3 meses? O Ministério ainda não respondeu essa questão, porque a criança fica com 2 inoculações na perna esquerda e uma na perna direita, e com 3 meses apenas uma na perna direita. Eles não deram retorno para a gente. Por que não deixa ou a poliomielite, ou a pentavalente, ou mesmo a pneumocócica, que já era administrada junto com a meningite no ano da sua incorporação ao serviço, ao calendário básico, mas eles não deram resposta. Apenas determinou-se que, com 2 meses, a criança receberia 3 administrações intramusculares nos 2 segmentos da perna. Bom, esse esquema irá se repetir com 4 meses e com 6 meses. Esse foi feito com 3 e irá se repetir com 5 meses. Então a criança, depois de 6 meses, irá retornar ao serviço apenas com 9 meses para fazer a febre amarela. A febre amarela, desde o início do século XX, foi uma das primeiras vacinas criadas no calendário básico brasileiro, principalmente para evitar a perda de mão de obra nas regiões portuárias, onde escoava a produção do interior do país, nos portos, na região litorânea brasileira, e para evitar a perda de mão de obra por causa do deslocamento da população, principalmente para a costa africana, para a costa europeia e também brasileira. Então a febre amarela se difundia com muita facilidade. Para evitar a perda de mão de obra, o governo então instituiu a administração da vacina contra a febre amarela, muito mais com vistas à questão econômica do que propriamente a imunização da população brasileira. Na sequência, com 12 meses, nós vamos administrar a tríplice viral, que é essa vacina aqui é o diluente, e essa aqui é o liófilo. São 3 cepas de vírus, nós temos o sarampo, a rubéola e a cachumba, muito incidentes também na infância, e há a perspectiva que no ano de 2015 seja incorporada a varicela, formando uma tetraviral. A perspectiva, o projeto de lei já está em tramitação e posteriormente vamos ter inovações nesse calendário que hoje nós apresentamos, mas que estamos em processo de ampliação, de incorporação de novidades, de inovações, e quem ganha, sem sombra de dúvidas, é a população. Com 12 meses, com 1 ano, nós fazemos a triviral e fazemos os primeiros reforços da pneumocócica, associada com a tríplice viral. Então essa é subcutânea, essa também é subcutânea e essa intramuscular. Com 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, a criança retorna ao serviço de saúde para fazer um novo reforço, agora da DTP, que é a difteria, tétano e coqueluche, associado com o reforço da poliomielite e também com o reforço da meningite. E a partir de 2 anos, com esse esquema básico completo, a criança vai fazer agora reforços da difteria e tétano. A cada 10 anos uma administração deve ser feita, e da febre amarela também a cada 10 anos deve ser administrada, a fim de estimular o sistema imunológico para mantermos os níveis plasmáticos de imunoglobulinas, os famosos anticorpos, em níveis satisfatórios, para que a resposta do organismo seja mais rápida e mais eficaz, evitando assim complicações, agravos, que vão gerar ônus para o sistema de saúde e, obviamente, uma repercussão na qualidade de vida da população. Esse é o calendário básico. Anualmente nós temos campanhas, que é como se fosse uma vacina extra associada a esse calendário básico. A grande novidade da realidade brasileira foi, tcharam,
a influenza. A vacina contra a gripe, que na verdade incorpora 3 cepas de vírus diferentes. O H1N1, que é a influenza A, que foi muito incidente em 2009, que representou uma pandemia por não respeitar as dimensões geográficas dos locais onde ocorreram os primeiros casos. Então, o índice de mortalidade foi enorme. Então, H1N1, H3N2, que seria uma variação, e o influenza B, que também é um agente etiológico de uma das gripes conhecidas. A população, de uma maneira geral, refere-se à gripe de uma forma genérica, mas nós sabemos que os agentes etiológicos eles são diferenciados. E os principais agentes desse quadro de enfermidade, caracterizado por coriza, mal-estar, febre alta, dores pelo corpo, em linhas gerais as viroses têm esse quadro clínico, pode ser reduzido com a administração da vacina contra a influenza. A princípio são priorizados alguns grupos considerados mais vulneráveis, principalmente gestantes, crianças de 6 meses a menor de 2, indivíduos acima de 60 anos e profissionais da área de saúde. Fiquem atentos, na próxima aula nós vamos nos encontrar para falarmos mais sobre esse assunto tão atual. FIPMOR, a fonte superior para seu conhecimento.